Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, aqui Michele Marques, mentora de carreira, consultora de gestão estratégica e uma incentivadora de pessoas. E hoje eu quero falar sobre carreira, falar sobre objetivos profissionais. Quem me acompanha um pouquinho lá no Instagram, e se você não tá lá, me segue lá, Michele Marques Consultora. Lá eu trago bastante conteúdo sobre carreira, sobre gestão do tempo, enfim, mas sobre carreira, sobre como a gente pode planejar, construir e escrever a nossa trajetória. E um ponto bem importante, assim, e que as pessoas me questionam bastante, é como definir esses objetivos profissionais, esses objetivos de carreira. E aí, lógico, depois a gente vai para algo muito mais específico, que é o objetivo que a gente informa lá no nosso currículo. Mas existe algo muito maior, que é o objetivo da nossa carreira. O que a gente espera conquistar com essa carreira que a gente está construindo e o que se planeja para daqui a determinado tempo, tá? E aí eu quero contar uma breve historinha aqui para vocês. Vou tentar ser breve porque eu sou um pouco prolixa, mas vamos lá. Eu cheguei em Porto Alegre quando eu tinha 13 anos de idade. E eu cheguei aqui revoltadíssima, porque eu achava que meus pais tinham sido injustos de terem tomado a decisão de sair da cidade onde a gente morava para vir então para a capital, para Porto Alegre, e porque lá eu tinha toda a minha estrutura de amigos, de escola, enfim. E lógico, eu não era sozinha. Nós somos em 5 filhos e eu era a segunda. E quando eu cheguei em Porto Alegre e entendi que a gente não voltaria mais para Vacaria, que era a cidade onde a gente morava, eu decretei para mim e eu me lembro de ter dito isso para minha mãe e ela guardou essa informação que um tempo depois ela veio me dizer que a partir dali ela entendeu que tudo que eu tivesse como objetivo na vida eu buscaria, porque eu mostrei para ela que aquilo era muito forte para mim. Eu me lembro de ter dito para minha mãe, muito nesse período ainda de adaptação, enfim, que com 18 anos eu estaria saindo de casa para morar no meu apartamento, que eu não iria morar de aluguel, e que eu não dependeria mais deles, porque eu não queria mais ter que mudar de cidade, de lugar, sem ser por livre escolha. E, enfim, mas eu não tinha nem ideia de como que se fazia isso, lógico, né? Imagina, com 13 anos, uma cidade nova, mal falava com as pessoas. Mas, enfim, comecei alguns movimentos, conversei com a minha prima, que na época é mais velha do que eu, e ela já trabalhava, enfim, ela fazia algumas campanhas, trabalhava como promoter, enfim. E aí ela me indicou uma agência no centro de Porto Alegre. E aí ela disse, olha, lá eles têm bastante trabalho temporário e tu consegue, tu tem que ir lá, enfim, fazer uma ficha, enfim. Lógico, isso já tinha passado algum tempo, eu tava de 14 para 15 anos, então já fazia um ano e pouquinho que a gente estava em Porto Alegre. E eu fui nessa agência, levei um tempão para achar a tal da agência no centro de Porto Alegre, porque eu não conhecia muito, mas eu fui. E fui sozinha, porque eu queria mostrar que eu era capaz. E aí cheguei lá, fiz a minha ficha cadastral e na hora a pessoa me disse o seguinte, ó, eu tenho uma vaga aqui para vendas de jornal. E essas vendas acontecem todo domingo de manhã. Eu disse, ok, quero. E aí fui pro treinamento, é um treinamento super simples, né? Do tipo, falava um pouquinho ali do jornal, qual era a estrutura, de onde vinha e qual era a intenção daquele jornal. Então era um jornal da região metropolitana de Porto Alegre e na época eles queriam inserir esse jornal então em Porto Alegre para aumentar então o número de vendas e a capacidade, né, de distribuição de notícia daquele jornal. Eu disse, ok, vou. Mesmo meio assim, com essa dinâmica da venda. Mas eu fui pro treinamento e fui pro meu primeiro domingo de venda. No primeiro domingo de venda, eu consegui vender, se não me engano, 3 jornais só, dos 15 que eram a meta. Eu vendi 3. Mas ok, fiquei lá na sinaleira, a gente se encontrou 6 horas da manhã, tinha toda uma dinâmica e era até o meio-dia, 2 horas, a gente começava a encerrar o trabalho. Vendi 3 jornais. Mas eu pensei, ok, uma hora eu vou entender como é que faz isso. Eu tinha 14 anos, né? Uma hora eu vou entender como é que faz isso. E aí fomos pro segundo domingo. E no segundo domingo
eu vendi 6 jornais. Sendo que desses 6, um eu comprei. Porque eu queria levar para mostrar para a mãe, para o pai, do que se tratava aquele jornal, para ver se de repente eles me falavam algo que me ajudasse a vender mais jornais. Mas será que se eles entenderem mais sobre o que esse jornal se propõe, eu consigo vender mais? E eu levei para casa. Eu me lembro que eu comprei e deixei ele todo dobradinho dentro da minha bolsa para a pessoa que era responsável por mim não ver, porque eu não sabia se podia ou não, mas levei para casa. Então eu vendi 6 jornais. E existia uma dinâmica nessa agência. Durante a semana, a gente deveria ligar para confirmar em que equipe você ficaria, para que no domingo, então, que era o dia que a gente se encontrava, para que a gente já fosse direcionado naquele líder do grupo que iria trabalhar em determinada região. Então, a gente ligava durante a semana para saber quem ia ser o líder e qual era a região que você ia atender. E quando eu fui para a terceira semana, eu comecei a ligar, e aí uma pessoa ficou um tempão, demorou muito para a pessoa me atender. E a pessoa que estava do outro lado, que me atendeu, ela naquela época foi bastante dura, e me disse o seguinte: olha, tu é muito ruim no que tu faz, tu é muito ruim em vendas, tu não atingiu a meta nos 2 domingos que tu trabalhou, então tu não faz parte mais do grupo, tu não te encaixa em nenhum time, então infelizmente a gente não tem mais uma oportunidade para ti. E aquilo, naquele momento, eu não me lembro até hoje o que eu falei pros meus pais. Mas eu tenho quase certeza que eu não disse pra eles a verdade. Talvez a minha mãe só fique sabendo por este vídeo. Mas aí naquele momento, essa resposta dessa pessoa me gerou, no mínimo, duas condições. Que hoje eu sou consciente. Lá atrás eu não era. Mas hoje eu sou consciente. A primeira condição que ela me gerou foi de que eu tenho que ser muito boa em tudo o que eu faço para que eu tenha espaço nos times de trabalho. Foi a primeira crença que se instalou para mim naquele momento, foi isso. Então, assim, eu tenho que ser muito boa naquilo que eu faço. Eu tinha trabalhado 2 domingos, não tinha sido boa, então eu tinha sido descartada. E isso me trouxe 2 reflexos dentro da minha história de carreira. Um por lado positivo, e o outro que eu acho que não foi tão positivo. O primeiro foi que isso foi uma mola propulsora para mim. Eu não me abalei com aquilo, continuei procurando, e aí pensei assim, o que eu posso fazer então? Porque querendo ou não, eu só iria encontrar trabalhos temporários. Naquela época, acho que nem existia ainda trabalhos de menor aprendiz. Ai, gente, desculpa. Mas acho que não existia trabalhos de menor aprendiz. E eu nem sabia o que era estágio, mas nem conseguiria fazer estágio porque eu estava finalizando também, eu estava no 2º grau, nem me lembro mais direito qual era a época, mas eu só tinha opções de trabalhos temporários e desse tipo de trabalho. Daí eu consegui nesse meio tempo fazer algumas panfletagens, algumas coisas, mas eu fui me preenchendo de atividades nesse sentido. Trabalhei mais um tempo com panfletagem. Mas isso que essa pessoa me disse, de que eu não era boa para aquele time e por isso eu não faria mais parte, me gerou essa impulsão de que eu tenho que ser boa em tudo que eu faço. E isso me impulsionou a ir atrás, a estudar, a me aprofundar cada vez mais naquilo, ou sobre os temas, ou no meio onde eu estou inserida. Em contrapartida, essa mesma força que me empurrou, hoje ela pode ser um sabotador para mim. Então eu tenho que estar sempre muito atenta a isso, para que esse grilinho que fica lá na minha cabeça, que eu tenho que ser boa em tudo que eu faço, que eu tenho que me dedicar, que eu tenho que ter profundidade, pode me sabotar a partir do momento que eu não consigo levar para fora tudo o que eu já estudei. Então eu tenho que estar muito atenta para não me sabotar e entender que o que eu já estudei até aqui ou o que eu já pratiquei até aqui já é conteúdo, já é conhecimento e já pode ser compartilhado. Então eu tenho que estar sempre atenta se essa mesma mola que está me empurrando não está daqui um pouco me boicotando a não entregar, né, a não finalizar. Então esses são os cuidados. E por que eu, assim, isso é só um pedacinho de tudo que aconteceu lá naquela época, por que eu trouxe isso pra gente falar de objetivos? O que eu quero que a gente entenda aqui?
Lá atrás, lá quando eu tinha 13 anos, eu criei um objetivo para mim muito forte, que era ser independente financeiramente. Esse foi o fio da meada. Isso foi o que me impulsionou. Eu tinha um objetivo muito forte. Ah, não era um objetivo de carreira, não, eu quero ser uma médica. Não, eu tinha um objetivo pessoal, eu tinha um objetivo que era aquilo que ia me realizar, que era ser financeiramente independente, tá? E foi isso que me impulsionou a buscar essas coisas e não me deixar desestruturada quando eu escutei essa resposta, que foi, hoje eu entendo que foi bruta, assim, não foi polida, né? Mas lá naquela época, a única coisa que eu me preocupei foi, ok, o que eu vou fazer a partir daqui, já que eu não tenho mais esse trabalho, né? Então eu tinha um objetivo muito forte. E ok, continuei, fui fazer profetagem, aí eu entendi que para que eu conseguisse dar um próximo passo, e naquela época eu não entendia o que era estágios, enfim, e aí a minha tia me explicou, olha, quando tu começa a fazer um curso técnico, tu pode fazer estágios. Daí ela me explicou, me falou de agências, enfim. Aí passou um tempo, eu fiquei lá fazendo panfletagem, conforme eu conseguia uma escola aqui, um trabalho ali, eu ia fazendo panfletagem, que era o que eu conseguia fazer naquela época com a idade que eu tinha. Quando eu finalizei o ensino médio, e aí eu entendi que eu precisava continuar estudando para ao menos conseguir um estágio antes dos 18 anos que me desse uma remuneração. Então eu fui fazer um curso técnico em administração na escola que eu estudava, uma escola municipal. Ela me dava ela tinha essa condição. Eu poderia ir lá e me matricular e me candidatar a uma vaga para fazer um curso técnico que seria gratuito, porque na época meus pais não tinham condições de pagar nenhum tipo de curso, enfim. E aí eu consegui, comecei a estudar e a minha tia me ajudou a conseguir meu primeiro estágio. Passado esse período, esse ranço inicial, dessa mudança, enfim, eu ainda tinha um objetivo muito forte, que era ser independente financeiramente, mas no meio do caminho surgiu um outro objetivo muito forte também, mais forte do que esse. Não o suficiente para fazer com que eu desistisse ou que eu trocasse, mas forte no sentido de que eles se igualaram, que era poder ajudar o pai e a mãe financeiramente, porque nós passamos por uma desestabilização financeira, meu pai ficou sem emprego, enfim, durante muitos anos, e a minha mãe trabalhava como costureira, então nós precisávamos ajudar em casa para manter as coisas básicas, né? O básico, comida, água e luz, que era o básico, era o que a gente podia, era o que a gente precisava naquele momento. Então, quando eu comecei a fazer o estágio, o meu objetivo primeiro, naquele momento, tinha se tornado ajudar em casa. Mas eu nunca descolei daquele objetivo de ser independente financeiramente. Então, mesmo ganhando naquela época R$ 300, e desses R$ 300, R$ 100 eu gastava em passagem, porque não existia a legislação ainda do estagiário, enfim. Então, eu gastava R$ 100 de passagem, porque eu ainda ia para a escola, enfim. Mesmo assim, eu ajudava em casa e guardava um dinheirinho, porque eu tinha aquela meta de ter o meu local, de morar no meu apartamento sem depender do pai e da mãe. Então eu construí um segundo objetivo a partir daquele desejo. E assim foi, a vida foi desenrolando, e aí eu consegui meu primeiro emprego formal aos 18 anos. Quando eu consegui o meu emprego formal aos 18 anos, aquele meu desejo de ser independente financeiramente estava se concretizando. Então eu dei um próximo passo, comecei a juntar mais dinheiro, continuei ajudando em casa, porque a situação financeira continuava complicada naquela época, mas eu estava numa situação financeira melhor, então podia continuar ajudando em casa. E assim a nossa vida vai desenrolando. Então, compartilhando aqui um pouquinho da minha vida lá atrás, da minha trajetória lá atrás, para a gente conseguir desmistificar um pouco essa questão do conceito e do objetivo profissional. Então, para que a gente consiga chegar numa definição de qual é a carreira, de qual é a profissão, é olhar para o que está por trás disso. Então, lá atrás eu tinha um objetivo de ser financeiramente independente, ok. Quando eu atingi esse status, quando eu atingi essa meta, é lógico que o meu objetivo mudou. E hoje eu tenho como objetivo poder contribuir para a vida das pessoas de tal forma que elas se tornem cada vez mais independentes, autônomas, olhando para sua vida como um todo e olhando para suas carreiras, e que elas consigam encontrar satisfação no que elas fazem, né? Então meu objetivo mudou conforme a minha vida e a minha trajetória foram sendo
construídas. E aí eu deixo este ponto de reflexão assim para você e para um instante, olha para a trajetória da tua vida, escreve lá, faz uma linhazinha de tempo. Bom, comecei com quantos anos? Qual foi a minha primeira experiência? O que aconteceu lá naquela experiência que de repente me marcou? Por que eu procurei aquela primeira experiência? Toda essa trajetória vai contando quais foram os nossos objetivos. E aí a gente começa a entender que não é difícil estabelecer um objetivo. Que na verdade a gente não é uma coisa que eu vou lá e vou estabelecer, é uma coisa que a gente construiu junto com a nossa história. Entende? Então, eu deixo aqui esse exercício, vai lá, faz, escreve, pega um papelzinho se você é que nem eu, pega post-it, pega, enfim, no computador mesmo e faz uma linha de tempo da sua história. E entenda em cada pedacinho dessa linha de tempo qual era, o que tinha por trás ali, qual era o seu desejo. E se seu desejo era, eu queria era só juntar dinheiro mesmo, ok, era o seu objetivo, é o seu objetivo e fica tudo bem com ele, porque é seu, não é de mais ninguém, não existe o certo e errado, certo? Vai lá, pega um papel, abre o computador e faz o exercício, escreve a sua linha de tempo e descobre aí, deixa mais claro quais foram esses objetivos que você foi construindo e criando ao longo da sua trajetória, certo? Beijos!